Bom dia, queridos. Seguindo o nosso plano de leitura bíblica, chegamos hoje a 2 Coríntios capítulo 8. Neste capítulo inteiro, Paulo trata do tema da contribuição. A contribuição costuma ser um tema sensível, mexe com o dinheiro, no bolso das pessoas, contudo, esse tema precisa ser abordado. Não porque chegou na vez, simplesmente, mas porque é um tema bíblico amplo. Por se tratar de um tema altamente relevante e inseparavelmente do contexto da fé. Fé e dinheiro, fé, riqueza, não são excludentes, muito pelo contrário. O tema riqueza é o segundo maior tema tratado na Bíblia, perde apenas para o tema reino de Deus. E isto é assim porque o dinheiro, a riqueza, pode facilmente assumir a posição de um ídolo na nossa vida. E Jesus deixou muito claro essa questão, quando ele diz em Mateus 6:24, ninguém, você nem eu, pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Certamente uma das formas que temos para aferir, para medir nosso apego ou não ao dinheiro, é exercitando a graça de contribuir. Sim, contribuir é participar da graça de Deus. É assim que Paulo introduz o tema aqui no capítulo 8. Diz ele no verso 1, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que as igrejas da Macedônia foram agraciadas por Deus recebendo recursos, doações, prosperidade? Não exatamente isso. É o contrário. A graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia foi a de contribuírem com as ofertas que Paulo vinha levantando em toda aquela região, oferta destinada aos irmãos da longínqua Judéia, que estavam passando por necessidades financeiras muito graves. E para incentivar os coríntios e também a contribuírem com esta causa, Paulo cita o que aconteceu entre as igrejas da Macedônia como exemplo. Por isso ele deseja compartilhar essa experiência para que os coríntios percebam que contribuir é de fato expressão da graça de Deus. Creio que aqui precisa igualmente ocorrer uma mudança de paradigma na maneira como costumamos encarar esse tema. Nós estamos habituados com dois termos, duas expressões que minimizam essa questão toda. Coleta, esmola, o ajutório. Ou seja, contribuímos sim, mas sem custo algum. Contribuímos como damos esmolas. Só um instante, vou ver se tem uma moedinha aqui e já lhe dou, tá bem? Então, contribuímos com uma coleta, damos nossa esmola, fazemos nosso ajutório, sem prejuízo algum ao nosso status quo, sem comprometer em nada o nosso orçamento de sobrevivência, sem sequer confrontar a soberania do Deus Mammon, do Deus riqueza, do Deus dinheiro na nossa vida. Certamente esse tipo de contribuição não é uma expressão da participação na graça de Deus. Não é disso que Paulo está falando. Vejam o que aconteceu no contexto das igrejas da Macedônia no levantamento dessas contribuições. E ele segue no verso 2. Elas, as igrejas da Macedônia, têm sido provadas com muitas aflições, mas em sua grande alegria e extrema pobreza, por outro lado, transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar, segue Paulo, que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram, disse Paulo, repetidamente, o privilégio de participar da oferta ao povo lá dos irmãos da Judéia. Paulo não precisou extorquir dinheiro dessa comunidade. Não precisou fazer apelos dramáticos para ver se conseguiria levantar ali algum recurso para os irmãos da Judéia.
Ao tomarem conhecimento da situação precária que acontecia lá com os irmãos da Judéia, eles mesmos tomaram a iniciativa no sentido de contribuir com esta coleta que Paulo estava levantando. E apesar de estarem eles mesmos em extrema pobreza e passando severa tribulação, a alegria, a grande alegria presente em seus corações fez com que tudo isso transbordasse em rica generosidade. E por que os irmãos da Macedônia foram tão generosos em sua contribuição? Paulo responde de alguma forma no verso 5. E não somente fizeram o que esperávamos em termos de contribuição, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois eles deram a nós pela vontade de Deus. Um coração rendido ao Senhor sempre será um coração generoso, gracioso, grato. Será verdadeiramente livre da adoração ao dinheiro para contribuir com generosidade. Neste caso, contribuir será um privilégio, uma oportunidade de participar da graça de Deus. Que assim seja também conosco. Amém.